Olá, bem-vindo ao DNA. Gente que faz e acontece passando por aqui. O nosso convidado hoje foi nascido em 1951. Filho de Paulo Viva Guimarães e Maria Regina Lipiani Pentanha, cresceu ao lado de 8 irmãos. Viveu a infância no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, e sempre foi um bom aluno, entre os 5 primeiros da turma. Formado em administração, começou a empreender aos 26 anos. Após muitos anos e muita luta, fundou o bem-sucedido Banco Bom Sucesso. Estamos falando de Paulo Henrique Pentanha Guimarães, fundador e presidente do Conselho Administrativo do Banco Bom Sucesso. Seja bem-vindo, Paulo. É um prazer. Você que, independente de conhecer a sua trajetória no banco, a gente conhece a sua trajetória, o case de sucesso do Banco Bom Sucesso, a gente conhece aí a vida, dos bares da vida, das viagens, e sei que você é um cara que dá muito valor, a partir do seu DNA, ao empreendedorismo, desculpe, né? É por aí, né? É, por aí mesmo. Eu acho que cada um tem uma missão na vida, né, Paulo? Eu comecei a minha vida muito cedo, porque me casei logo aos 19 anos e fui pai aos 19 anos de uma filha e logo aos 20 anos fui pai de um filho. E quando todo mundo estava aí se divertindo pela noite ou com os amigos, eu estava criando filho em casa. Você sabe que depois que os filhos nascem, a sua vida muda. Então, a minha vida sempre foi de muita luta, não é? E aí depois veio uma terceira filha, depois um segundo casamento. Mas depois... você já pulou a minha pauta todinha aqui. Vamos a gente devagar. pode entrar em detalhes. O cara é empreendedor mesmo, ele vai lá na frente. Vamos começar aqui. Bem, nasceu em Belo Horizonte, não é isso? Belo Horizonte. E viveu no Funcionários, não é isso? É, ali na rua Antônio Buquerque, perto da Savassi. Perto da Savassi, ao lado ali do La Dúvida, Teresa Dias. Isso. Ali, né? Isso Rua, mesmo. perto da nossa PNC também. E ali o que era? Era o espírito, ali é Savassi, né? Para Funcionários Savassi. Ali já tinha um pirulito e já tinha o quê? Já tinha uma convivência ali? De bairro, de rua? Belo Horizonte, naquela época, era uma cidade pequena, uma cidade calma, não é? Eu me lembro que a gente jogava bente altas na rua e de vez em quando tinha que parar para ver um carro passar. Sobretudo naquele quarteirão. Ali não era nem fechado, não tinha nem muito tempo depois, vieram os trólebus. O trólebus ia até a Praça da Estação, voltava, ia até a Praça do Senhor, ali no Colégio do Senhor. Voltava. Os trolls amarelos, né? Isso. Eu também sou antigo aí. Mas o bonde você não pegou, não, né? O bonde que sobe e desce Bahia? O bonde, olha, bonde, eu me lembro vagamente de bonde, assim, muito na minha infância, meus 8 anos, por aí, até 10 anos de idade. Mas eu não era da minha época, o bonde. E aí vieram os irmãos aí, né? Você é o mais velho, né? Não, eu sou o terceiro, na verdade. Primeiro João Cláudio, não, né? Primeiro Humberto, que já faleceu. Faleceu recentemente. Depois ali Heloísa, estão todos. Heloísa que está ali atrás, está lá atrás, escondida. Não querendo participar da foto. Eu sou esse mais baixo. E ali tem dois irmãos que nasceram 7 anos depois de mim. Vou dar o nome deles aí, ó, homenagem Luiz Flávio, que hoje está na Carpel, e a Beatriz. A Beatriz se casou com um americano e mora há 40 anos, quase 40 anos nos Estados Unidos. Lá. E ali estudou tudo, todo mundo estudaram junto, no mesmo colégio? Como é que foi? Não, eu comecei na minha infância no Colégio Santo Tomás de Aquino. Ali na Timbiras ou Guajajaras, não sei, não me recordo muito bem. Mas menino, né? Nem era primário, era infância, né? Eu não me lembro muito primário, bem. Pré-primário. Pré-primário, Depois primário. Exatamente. E eu era um sujeito muito espoleta, sabe? Você? Eu me lembro de um dia em que a professora entrou na sala de aula e tinha muitos pés de jabuticaba lá, e ela disse o seguinte: olha, é expressamente proibido subir no pé de jabuticaba. E os pés de jabuticaba estavam carregados nessa época. A primeira coisa que eu fiz foi subir no pé de jabuticaba e, evidentemente, eu caí de lá, bati com a cabeça na terra e tive um pequeno desmaio. E acordei, falei, o que foi que aconteceu? Aí falaram, não, você caiu aí da árvore e ficou aí dormindo. Eu falei, tudo bem, então vamos brincar. Saí e fui brincar. Você vê, criança, como é que era. Mas todos os filhos têm um sobrenome Guimarães, muito forte, né? A família já era notória dentro do conhecimento da cidade, exatamente
do que fizeram e do que pregaram nessa cidade aqui, que é Belo Horizonte, né? A família Guimarães é uma família muito tradicional, porque começou com a história do meu avô, né? Aliás, meu avô não, meu bisavô. Meu bisavô é uma história muito interessante. Fala um pouquinho. É tão interessante que eu fiz o livro da história dele em 1997. Pelo banco? Ele era... Não foi pelo banco. Eu fiz por iniciativa própria, porque eu era um grande admirador dele. Ele era um sujeito que nasceu muito pobre, não tinha nada, e ele se empregou num bazar que tinha na cidade de Bom Sucesso, casou com a filha do dono. Acho que foi o primeiro golpe do baú do Brasil, sabe, Paulo? E aí começou a administrar este bazar e viu que ali a coisa era pequena para ele. Ele então passou a ser mascate. Ele levava as mercadorias em lombo de burro pelo interior de Minas Gerais, não é? E voltava com artigos de fazenda e tudo mais. Levava tecido e voltava com cereais, essas Tino coisas. Dias, que era seu vizinho, o filho, né, o Celso, mesma história, né, parecida também. Mas continua aí, bacana isso. Então, o Coronel Benjamin, depois ele foi apelidado de Coronel porque as pessoas que passavam a ter influência não é, econômica, financeira e economicamente, eles apelidavam de Coronel. E o Benjamin Guimarães, ele saiu depois, em 1906, ele resolveu, ele achava que Bom Sucesso era muito pequeno, então chamou um filho dele e falou assim, olha, vai até o Rio de Janeiro e vê se é interessante a gente mudar para lá, porque Bom Sucesso é muito pequeno, eu tenho 9 filhos e aqui não vai dar para criar os 9 filhos. Entre o filho dele ir e voltar a Valença a cavalo, passaram-se 6 meses. Em Valença? Em Valença. E aí ele voltou e disse, olha papai, eu não consegui chegar na corte, mas eu cheguei numa cidade perto, que é uma comunidade que tem muito imigrante italiano. Não é? Então lá é uma cidade muito próspera, porque eles cultivam muito café. Porque o café foi no século XVIII, 1750, Vale 1780. Ali, tudo, E saiu enriquecendo os fazendeiros todos pelo século XIX também, tá certo? O meu avô era do século XIX, quer dizer, nascido em 1869, mais ou menos, e lá por volta de 1900, ele resolve a mudar com seus 9 filhos para Valença. Quando ele chega em Valença, com 7 filhos homens e 2 filhas mulheres, ele fica conhecendo o sujeito mais influente da cidade, que chamava-se Vito Pentanha. Aí que veio... Então, ele chega com 7 filhos homens e 2 filhas mulheres, e o Vito Pentanha tinha 7 filhas mulheres e 2 filhos homens. Bacana, cara. Então, ele falou, vamos casar os nossos filhos? Então, alguns se casaram. Olha que legal. Dando origem à família Pentanha Guimarães. A Ferreira Guimarães, depois de lá, também é um braço exatamente de vocês? A Ferreira Guimarães foi exatamente a empresa que ele fundou, tá certo? Que no início chamava-se... Nós estamos falando aí de indústria 1906, têxtil, né? de indústria têxtil, 1906. Ele fundou a Companhia Industrial de Valença, tá certo? Em 1906. E lutou com muita dificuldade, pediu dinheiro emprestado e tal. Mas ele era um sujeito de muita visão, porque ele importou os tiares da Alemanha. E você imagina o que é um sujeito sair do interior de Minas Gerais e ter a capacidade de fazer importação de tiares e montar uma indústria. E logo na sequência veio a Primeira Guerra Mundial, tá certo? 1913, 1914, entendeu? E ele ganhou muito dinheiro na Primeira Guerra Mundial, porque quase todas as indústrias se voltavam para os armamentos. E ele tinha que fornecer uniforme para exército, essa coisa toda. E ele então ganhou muito dinheiro na Primeira Guerra Mundial, continuou ganhando dinheiro, ganhou muito dinheiro na Segunda Guerra Mundial e se transformou num homem muito poderoso. Aí a origem exatamente vamos dizer, da grana dos Guimarães, passa por aí? Eu acho que do DNA. Do DNA, olha aí, chegamos lá. Esse negócio de herança, Paulo, isso é muito relativo. Se a gente tiver aí, eu tenho a impressão que o Coronel Benjamin deve ter uns 600 descendentes ou mais. Dessa altura, quer dizer, 20 anos atrás ele tinha uns 600, hoje ele deve ter mais, uns 800. Eu acho que nem 10% disso está muito bem. O vapor lá de São Francisco, Benjamin Guimarães, tem a ver? Tem a ver, porque ele mexia com muitas coisas. Ele, além da também? Barbacena, a indústria têxtil também? Ele comprou uma indústria têxtil em Barbacena, comprou a indústria têxtil em São João del Rei, comprou em Juiz de Fora e foi crescendo o negócio dele. Dentro dessa história, aí o papai, quem quer eu falo um pouco dele, a gente andar,
Aí veio o seu pai depois do avô. Não. Aí veio o meu avô, quer dizer, a família Guimarães, eram 7 filhos homens, né? Cada um empreendia uma coisa. O meu bisavô tinha mina de ouro, tinha uma empresa que mexia com imóveis, tinha empresa de transportes, que era o vapor lá, com o Benjamin Guimarães. Ah, foi aí? Eu não sabia. Exatamente. Bacana você falar isso. E aí os filhos cresceram e os filhos do coronel Benjamin resolveram fundar um banco em 1930. Aí foi Paulo Viva. Foi o Banco de Minas Gerais. Aí Paulo Viva. Não, aí o Banco de Minas Gerais foi fundado em 1930 e o meu pai foi diretor durante 20 anos desse banco. Tá. Até de ser vendido em 1973. Vamos voltar para a sua história aqui, senão não vamos. E aí, Paulinho, começou a trabalhar com quantos anos? Você formou em administração? Onde foi? Eu formei em administração de empresa. Aonde foi? Foi na Faculdade de Ciências Econômicas de Minas Gerais, a FACE. Tá. E aí já começou a trabalhar no banco ou não? Eu comecei a trabalhar no banco, eu ainda não era formado. Quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. E quando o banco foi vendido em 1973, eu não tinha terminado o meu curso. Tá certo? E aquilo interrompeu. Eu realmente me apaixonei pelo mercado financeiro, porque eu achava um espetáculo esse negócio de banco e tal. E fui ser gerente financeiro de uma empresa, aos 22 anos de idade. Trabalhando com Herbert Engler na IGESA. Na IGESA, grande, pai do... Conheço, nossa, grande figura. Exatamente. Enfim, mas aí, antes disso você teve um filho, aí como é que casou? Como é que é? Casou primeiro, teve um filho? Eu casei, esse negócio me abalou muito. Eu, pela primeira... Com 19 anos? Você já está com 22 aí? Ó. Não. Eu com 19 anos eu casei e aquilo ali me abalou muito. Eu, pela primeira vez, eu tomei uma dependência na vida, nunca tinha tomado. Abalou de que forma? Minha cabeça foi para o espaço, né? Foi para o espaço. Mas você pensou em casar, não? Não, na verdade, eu estava grávido, né, Paulo? Eu namorava uma menina e essa menina engravidou. E eu resolvi assumir a responsabilidade do casamento, porque eu achava que não era legal uma mulher ser mãe solteira e tal. Aquelas coisas, né, de educação do passado. E aí foram eu casei e assumi. Quantos filhos? E aí eu tive essa primeira filha, depois, logo na sequência, eu tive um filho, que chama Rodrigo, a primeira chama Renata. E 6 anos depois eu tive a Juliana. Olha os filhos aqui, ó. Opa. Família bonita, né, cara? Bonita mesmo. E todos têm, assim, um perfil, né? Todos têm um queixo, assim, né? Que é a marca dos Guimarães. Não estou errado, não? E todos 3 trabalham no banco hoje. Todos os 3 no banco. Você deu o nome dos 3 ali? O Fantino voltou? Aqui. Rodrigo, Renata, eu e Juliana. Família bonita. Tem mais uma, né? Essa é a filha. E essa é a Vitória, que veio. Depois eu me separei por volta dos 30 e poucos anos. Eu me separei, fiquei 7 anos solteiro. E aí resolvi casar novamente e aí eu tive a Vitória. Vitória hoje tem quantos anos? Vitória hoje tem 24 anos. 24. Está no banco também, não? Não. Tá não, né? A Vitória está formando ainda. Ela teve um currículo um pouco tumultuado, porque ela fez a Fundação Torino, tá certo? E isso, ela sentiu uma certa dificuldade para se adaptar à escola brasileira. Depois ela foi estudar na Suíça, depois eu a mandei para os Estados Unidos. Então, ela fala 4 idiomas, tá certo? Bacana. Ela atrasou um pouquinho a graduação dela, mas eu acho que ela ganhou coisas que muita gente não tem. E aí você virou vovô cedo. Você que é meio vaidoso, aqui o pessoal do bairro que diz, eu não falei nada aqui. Como é que foi o título de vovô? Vaidade no bom sentido é boa, viu, Paulo? Mas como é que foi? O primeiro neto veio com quantos anos? Não, como eu casei muito cedo, as minhas filhas, tá certo? Tem uma diferença de idade muito pequena. Para mim, de 20 anos, não é? E eu logo fui avô, eu já com, sei lá, deixa eu ver, o meu neto mais velho tem 16 anos hoje. Tem 1,95 m e é jogador de basquete nos Estados Unidos. É brincadeira, né? E escuta, e com 26 anos, aí você, dentro desse espírito de empreendedor, você tentou fazer também a sua história, o seu voo solo aí, não foi? Não foi bem o voo solo. A gente resolveu fazer um negócio de linha de transmissão, tá certo? E eu lutei desesperadamente, mas eu não consegui ser bem sucedido. Então isso foi a primeira derrota da minha vida. Tá
Tá? Eu tive uma derrota fragorosa, vamos assim dizer. Mas como meu bisavô também teve. teve. Por quê? Voltando rapidinho. Porque era muito difícil esse negócio de linha de transmissão no Brasil. Você pegava uma obra e a obra não tinha continuidade, você tinha que manter a equipe, que era uma equipe muito especializada, então tinha um custo fixo, e era um negócio muito difícil, e o Brasil não tinha continuidade, era diferente. Era muito... E aí eu desisti, eu fui muito estigmatizado por causa disso, tá certo? Sofri muito porque eu não conseguia nem trabalhar na minha família, tá certo? Porque eu fiquei afastado do meu pai durante 10 anos, não é? E ninguém queria me dar emprego. E ninguém queria me dar emprego, porque achava que eu era filho de uma família rica e que eu não precisava trabalhar. Então eu fiquei muito estigmatizado. Aí eu voltei para o mercado financeiro e eu me empreguei numa distribuidora de valores. Tá. Eu vou chamar um intervalo comercial, porque depois com 40, a informação aqui que a Fantini até me passou, 41 anos, hoje eu estou escorregando aqui, você fundou o Banco Bom Sucesso. Foi. Mas isso você vai falar já, logo após o intervalo comercial. Tá bom? Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Paulo Henrique Pentan Guimarães, ele que é presidente do Conselho Administrativo do Banco Bom Sucesso. E a gente interrompeu no primeiro quadro, exatamente no momento que você falava que você teve um break dentro da sua vontade de trabalhar, do seu ímpeto, que foi que você ficou, por um lado, um pouco distante do pai, deve ter sido algum problema familiar, pelo que você soprou aqui, e por outro lado, ninguém queria te dar emprego porque você era tido como um rico. Como é que foi isso para depois você entrar e criar o Banco Bom Sucesso? Foi uma fase difícil, eu tive que provar para mim mesmo e para todas as pessoas que me olhavam que eu era capaz de fazer alguma coisa. Eu voltei para o mercado financeiro e eu tive muito sucesso no mercado financeiro, não é? Fui bem sucedido, fui um dos executivos mais importantes dessa empresa, até que eu resolvi ser agente autônomo. Fui agente autônomo e consegui uma carteira de clientes muito grande, eu fazia 60% do movimento de uma única corretora, não é? E aí eu resolvi montar uma factory. Montei uma factory, mas foi muito difícil, fiquei 4 anos trabalhando nesse negócio. Mas eu dava 100 passos para frente, 90 para trás. E eu cheguei à conclusão que eu estava no mercado certo, mas no segmento errado. E aí eu convenci o meu pai de fazer uma financeira, para financiar os carros do nosso braço comercial, que era a Carvel. Aí comecei a linkar com o grupo, ou não? Ainda não, né? Não. Aí meu pai achou a ideia boa e tal, resolveu fazer uma reunião de família e perguntar aos filhos, não é? Eu entrei arrasado nessa reunião, porque eu sabia o que os meus irmãos pensavam de mim, que eu tinha sido mal sucedido. Não é? Então ele expôs a ideia e eu fiz uma série... Tracei uma série de argumentos, não é mesmo? E aí veio a votação, eram 9 filhos, eu perdi de 8-1. Aí ficou de mal. Eu perdi de 8-1, meu pai falou assim, olha, vocês não querem, mas eu vou fazer porque o dinheiro é meu. E aí diz para mim o seguinte, olha, eu não sei como fazer isso, porque eu tenho 20 anos que estou fora do mercado. Aí eu disse a ele, olha, eu faço o projeto e eu aprovo isso no Banco Central. E foi o que eu fiz. E eu fundei o banco exatamente na data do meu aniversário, no dia 21 de novembro, quando eu fiz 41 anos. Não é? Eu me lembro muito bem, Paulo, isso é importante marcar, para aquelas pessoas que são empreendedoras ou querem ser empreendedoras, eu tinha 5 coisas na minha cabeça. Eu tinha muito medo das coisas não darem certo, eu tinha muita incerteza, porque a economia brasileira vivia com uma inflação de 40% ao mês. Nós estamos falando do governo? Nós estamos falando do governo Sarney, tá? 1992. Tá? O governo tinha uma inflação de 40% ao mês e o Banco Central não tinha presidente. Eu tinha muita insegurança, porque eu nunca tinha dirigido uma instituição financeira. Eu tinha trabalhado, mas não dirigido. Mas eu tinha 2 outras coisas que me levavam para frente. Eu tinha um sonho de empreender e eu tinha uma determinação fora do comum. E isso é que me levou para frente. O Banco Bom Sucesso foi fundado, foi na hora certa, veio o Plano Real, veio uma explosão de consumo e a financeira, em 4 anos, ela passou a dar o mesmo resultado que a Carvel dava. E aí eu passei a ser reconhecido
Dentro da própria família? Dentro da própria Aí família. fez as pazes com o papai? Não, meu pai já tinha feito as pazes. Já fez as pazes. Com os irmãos também, tudo. Tá. Aí, mas o banco aí, hoje ele é inserido, são 60 anos do banco agora, não é isso? Não, são 25 anos do banco. 25 anos, você confundia a idade com o banco. Idade com o banco. 92 para cá são 25 anos. Mas e aí já estava inserido dentro do grupo? Não, eu já estava, eu criei, quer dizer, foi fundado em 1992 e já em 1998 nós conseguimos transformar a financeira em banco, não é? E aí o banco teve um sucesso estelar, porque nós passamos uma fase muito boa, que foi a fase de financiamento de automóveis logo após o Plano Real. Que atendia até a Carbel, que é do grupo. A Carbel, e depois eu estendi para as outras revendas de Minas Gerais. Tá. Eu só atuava aqui no estado de Minas Gerais. Tá, ok. Não é? Então, tá. E isso teve um crescimento muito grande. Logo depois nós entramos no crédito consignado, que teve um crescimento maior ainda. Hoje tem um parceiro, né? Vendeu parte E aí, disso, quando chegou em 2014, conseguimos fazer uma parceria com o Banco Santander e que então desviamos toda a operação de consignado para uma segunda instituição financeira, no qual nós entramos com sistemas, pessoal, convênios, carteira, tudo que a gente tinha, não é? E o Santander aportou dinheiro, ele ficou com 60%, nós ficamos com 40%. É a realidade de hoje. Uma parte do Banco Bom Sucesso é isso, Tá. não é, do grupo. A outra parte é o Banco Bom Sucesso, que vai renascer, tá certo? Vai se reinventar novamente agora, a partir de 2018. Então, vamos voltar para o Paulo agora. Isso tudo você... Eu estou brincando com o negócio de orgulho aqui, uns amigos seus aqui, que só parece que você é muito orgulhoso. Isso tudo te deu muito orgulho. Né? Ou você acha que essa história dos amigos, falar que você é muito orgulhoso, é conversa fiada também? Não é isso. Eu tenho muito orgulho da história da minha história, porque, afinal de contas, olha, eu vou te dizer para você uma coisa, Paulo. Para um sujeito ser empreendedor, ele tem que saber que 90% dos dias de trabalho dele, ele toma decisão. 90% destas decisões, ele estará sob muita pressão. E 90% desse ambiente de muita pressão em que ele toma decisões, as condições são adversas. Então, o sujeito ser empreendedor é preciso ter muita garra, muita dominância e muita coragem. Né? Tá. Eu tenho orgulho da minha história, claro. Tá. E bem, afinal de contas, são mais de 600 pessoas que trabalham lá. Bacana isso, bacana. E o maior patrimônio da família. Bacana. Então, isso aí, vida que segue. Agora, Paulo, e para relaxar, então? Qual que é o hobby, então? Né? Olha, eu tenho hoje duas paixões. Golfe e vinhos. Vinhos. Vinhos para a gente se divertir, porque eu acho que é uma maneira que você tem de celebrar a vida com amigos, com familiares, não é? Ou até com a pessoa que você ama, né? E o golfe é um esporte que eu fui empurrado até ele, porque eu tive que encerrar. Olha aí, a imagem. Aí você está onde aqui? Aí eu estou na Fazenda Boa Vista, em São Paulo. Tá. Bacana e bonito, né? Hoje eu tenho mais estilo que isso, viu, Paulo? Isso aí era no início. Mas ali você estava mais fininho. Te entrego, hein, cara? Mas eu chego lá. Mas aí vem o vinho, né? Aí muito vinho e aí compartilha, os Marco Antônio Almeida da vida. Os amigos, eu gosto de celebrar nos fins de semana com os amigos. E quando não está fazendo nada fora disso? Viajar, né? Viajar é seu forte ou não? Olha, eu nunca tive muito tempo para viajar, não, sabe, Paulo? E agora eu tomei uma decisão e eu estou prestes para fazer uma coisa muito interessante. Como eu saí da presidência do banco, eu estou indo agora esse mês, eu vou passar 5 meses em Miami fazendo um curso. Você tem casa lá? Gosta de ir lá? Tenho um apartamento lá. Vou fazer um curso intensivo de inglês. Depois, os meus planos são ir para a Itália. Eu quero morar 6 meses em Milão, tá certo? Para falar italiano, e depois eu quero ficar 6 meses em Paris para falar francês. E aí eu acho que eu vou me tornar um homem mais interessante do que eu sou, falando 4 idiomas. Você tem inveja daquele filme lá? É comer, amar, como é que é? Comer, rezar, amar? É por aí, rezar não, né? Você tem religião? Eu sou católico. Católico. Mas não sou muito praticante. Tá. Voltando ao vinho, vinho combina com o quê? Comida italiano, você, massa? Não, eu acho que vinho, tanto faz o branco ou o tinto, são vinhos excepcionais. Acompanhando de quê? Não, aí, comida para mim não é uma coisa mais importante. Não é? Não. O vinho é mais importante? O vinho é mais importante. Eu
Primeiro eu decido que vinho que eu estou afim de tomar no dia. Depois é que eu adapto a comida. Entendi. Eu faço o contrário. E o que o Paulo sonha além desse que... Isso não é um sonho, é um trabalho também, uma meta que você... É um sonho, foco eu acho que é um sonho. Você falar 4 idiomas, assim... Eu nunca tive tempo de viajar para o exterior e agora está me surgindo essa oportunidade. E eu cheguei à conclusão que o tempo é questão de preferência. A minha preferência hoje é essa. E o amor? O que você diz do amor? O amor é lindo? Sem amor e carinho existe jeitinho? O amor é fundamental para a pessoa ser feliz. Tem amor atual? Tenho, estou namorando uma menina muito bacana. Pode dar o nome, não? Se chama Juliana. Juliana? É. Mas o amor é lindo, assim? O amor é lindo. Ele renasce, revigora? Rejuvenesce. Rejuvenesce? Ficou vermelho aqui, então. Paulo, mas voltando à viagem aqui, tem um lugar predileto, independente de todas as viagens que você fez? Eu gosto substancialmente de 2 países, Itália e França. Tá. O que você faz com o dinheiro que você ganha? De preferência. Eu sou um aplicador nato, né? Eu sou originário do mercado financeiro e eu acredito muito que o Brasil tem empresas que vale a pena você investir. Tá certo? Eu pretendo preservar um pouco a liquidez, porque eu acho que é com a liquidez que você aproveita as oportunidades que surgem na vida para você. Vaidade, né? Muito vaidoso ou não? Paulo, eu estou tentando segurar meu peso, sabe? Porque toda vez que eu viajo eu engordo um pouco, o metabolismo começa a cair. E eu agora passei a inserir na minha vida cotidiana uma coisa que chama-se dieta. Entendi. Que eu nunca precisei mexer com isso, mas agora... E o guarda-roupa, como é que fica? É elástico? Não, o guarda-roupa é o seguinte, eu tenho que malhar de 4 a 5 vezes por semana, tenho que treinar, tá certo? E tem que segurar um pouco na alimentação, não é? Para poder ver se o peso não sobe muito, porque é desesperador você se sentir gordo. Né? Já vi esse filme. E não é saudável, né? É saudável. Quem é o Paulo Henrique, então? Então, estão quase terminando. Vamos lá. O Paulo Henrique é um cara que nasceu, cresceu, tá certo? E de alguma forma prosperou, não é? E que agora está fazendo a vida do inverso. As pessoas, quando não têm muita responsabilidade, aproveitam o seu tempo para aprender línguas, para viajar. Eu não. Eu, desde os 19 anos, que eu só trabalho. Não é? Então, agora que eu vou aproveitar um pouco a vida. E se a morte é uma sombra? É uma assombração, quer dizer? A morte é uma assombração, sem dúvida nenhuma. No seu jazigo. Mas eu acho que isso aí está longe de passar perto de mim, sabe, Paulo, por enquanto. Porque eu ainda me sinto muito saudável. Mas se o dia ela passar lá na frente, né? Enfim. Eu vou ter que encarar, o céu pode esperar, obviamente, você vai dizer. Eu vou ter que encarar. Mas seria isso que você escreveria no seu jazigo? O céu pode esperar? O céu pode esperar? É o nome de um filme até. Tá boa a sugestão? Você endossa? Não, dá a sua. Eu nunca pensei na morte, Paulo. Nunca. Nunca pensei. Eu penso na vida. Nunca pensei na morte. Se ela vier um dia, ela vai vir, aí eu vou lidar com isso. Mas enquanto ela não vem, deixa eu lidar com a minha saúde, com a minha vontade de viver. Ela não vem, mas você veio no DNA. Obrigadão. Muito prazer tê-lo aqui. Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí. Dispor um pouco da minha vida para você. Garoto. Valeu, continua aí que tá.